Fala aí, Ale. Obrigado pelo Fala, tempo, Pedrão. mano. Eu que agradeço. Porra, Trocar essa generosidade ideia aí. total. Vamos nessa. Muito bom. Deixa eu, Deixa eu te falar, velho. Você sempre fez esse rolê home office, na real, né? Então talvez a pandemia, na verdade, te deu a possibilidade das pessoas entenderem que é possível. Porque agora você tá fazendo umas gravação à distância. É. E Então, cara, o que eu tenho falado pra galera é que parecia que faltava uma gotinha d'água que foi a pandemia para todo mundo mergulhar de vez nessa onda de poder gravar, mixar, masterizar não presencial, né? Que é uma viagem que eu curto há, sei lá, mais de 10 anos, que era difícil, né? Na época ainda do dial-up, sei lá, 15 anos aí, da internet acesso de escada, a gente tentava fazer alguma coisa remota, impossível, mas eu sempre gostei dessa possibilidade. E aí, cada vez mais a turma foi entrando numas, né, de fazer gravações à distância, e mix, e master, mas eu acho que o empurrãozinho final veio agora, né? Que tá todo mundo nessa. tecnologia já Pouquíssimas tinha. pessoas. É, na verdade, a gente não tem ainda muito grande coisa, né? Ainda frisa daqui, a qualidade do áudio também não é muito legal, porque a gente não grava o streaming. Existem uns open sources aí, uns softwares livres que estão testando em umas universidades para tentar fazer gravação mesmo para valer, tipo eu tocando baixo aqui, você tocando violão aí, rolando, né? Só que aí a gente ainda lida com um grave problema que é a latência. Então tem uns malucos nos Estados Unidos, eu não lembro uma universidade lá em Utah, sei lá onde que estão conseguiram um software que parece que até 500 milhas você tem uma latência de 30 milissegundos que é tolerável, já começa a ser chato, 30 milissegundos, né? Mas é mais ou menos a distância que você tem entre um tecladista num extremo do palco do Rock in Rio, mega palco, e o guitarrista no outro extremo. Você tem uma latência já, um delay, né? Latência. Você tem um delay acústico ali, físico, né? Atmosférico, em palcos grandes, né? Palcos gigantescos. A galera fica até meio perdida, assim, tudo na base do in-ear ou dos monitores, né? Uhum. Então, acima de 30 milissegundos é chato. Mas eu baixei até o software, não testei ainda. Diz a lenda que 500 milhas é bastante, cara. Né? Então, tipo, eu aqui no sul de Portugal, você aí em Lisboa, a gente conseguiria gravar, né? Segundo o software dos caras lá. Gravar E eu tocando violão e você tocando é, teclado. é. Uou, porra, E tem isso é uma galera na foda. Suécia. Então, porque o pessoal tá agora se mexendo, isso que eu digo. Foi a gota d'água, porque, bicho, a gente precisa trabalhar, a gente precisa comer, vamos embora. Então, assim, foi um empurrão final para quem não era muito, não curtia muito, né? Eu sempre curti, mas muita gente não. Fala, pô, mas muito tecnológico, isso é meio chato. É porque assim, eu adoro o presencial, você sabe disso, né? Super bacana, tá com a pessoa, bater um papo, de preferência num sítio à tarde, tomando um chá. Eu adoro a prosa, eu gosto muito mais do face to Facebook do que negócio das mídias sociais. Eu odeio mídia social, não tenho nenhuma. Mas ferramentas tecnológicas que propiciam eu reencontrar músicos com os quais eu não trabalho há décadas, e não é exagero. Eu tô gravando um disco agora com o Zeca Assunção, fazia mais de 10 anos que eu não gravava com o Zeca. Um mega baixista acústico, né? Um Uhum. monstro do baixo acústico da música brasileira. Fazia anos que a gente não gravava. E ele tá em São Paulo, ele é carioca, mas ele tá em São Paulo, a gente gravando, eu aqui em Lagos, né, no Algarve. Mas assim, não gravando, eu tocando e ele tocando, né? Mas eu Sim. dirigindo uma gravação com ele, junto no mesmo estúdio com o Visnik, pianista, com a Laíde Costa, é um disco da Laíde Costa, né? Cantando juntos. A Laíde tá junto com o Zé, com o Zeca Assunção e com o Sérgio Reze fazendo essas gravações. E eu estou dirigindo à distância, produzindo à distância. Né? A gente tem uma ferramenta muito interessante chamada Audio Movers, que é paga, mas é barato. Que você consegue ter um streaming com qualidade, com uma latência, então não dá para tocar junto, mas eu consigo ouvir como se eu estivesse no estúdio. É a qualidade do estúdio que chega para mim. Seja nos fones, Uou. seja em monitor, mas chega para mim com a qualidade. Se você estiver gravando em alta e tiver uma internet legal, que nem a minha aqui é legal, e do estúdio lá é tipo 200 de upload, sei lá, uma internet bem rapidona. Então, Uhum. vai que vai. Ontem a gente parou, era meia-noite. Né? Beleza. Hoje não tem, mas amanhã de novo, vai até meia-noite. E eu fico aqui, cara, dirigindo com as partituras, né? E então Mas o músico precisa ter um músico precisa ter um mic bom lá na casa dele.
Quando é na casa. Por exemplo, nesse disco da Laíde, o Gessé Sadoc, que também é um dos maiores trompetistas do Brasil, gravou na casa dele, no Rio de Janeiro, um flugel pra gente, e foi uma delícia, porque com essa ferramenta, eu ouvindo e ajudando a dirigir aqui e tal, de Portugal, e o Wisnik de São Paulo, a gente conseguiu ouvir legal e dirigir a gravação com essa tecnologia. E ele gravando um som maravilhoso no home studio dele lá, e tudo certo, ficou lindão. Depois ele me mandou o arquivo, né? Os arquivos, ele fez 2 takes, me mandou os 2 takes aqui e tal. E então com uma qualidade como se estivesse lá, né? Com a mesma resolução, né? Isso já é um grande avanço, mas o meu sonho é realmente conseguir botar a galera pra fazer uma gig online. E diz a lenda que já dá. Tem uma galera na Suécia, até um amigo meu, o Lars Nielsen, que é um sueco, tem um estúdio chamado Nilento, muito legal. Eu trabalhei lá em 2014. Ele está desenvolvendo com uma turma lá, mas aí vai ser pago, uma espécie de uma plataforma, acho que vai envolver hardware, é um negócio pesado para 2021, também com esse intuito. Eu não sei se vai mais longe, né? Porque é o problema da latência mesmo, né? Tomara que eles consigam, porque aí a gente consegue. Pô, tem amigo que mora no Japão, que a gente não grava há anos, então tem esse outro lado. Tá triste o negócio, tem um monte de colega que tá sem trabalho, não tá brinquedo. Mas tem esse outro lado positivo, se dá para chamar de positivo, que aproximou também uma turma que estava afastada. Bicho, vamos fazer som, vamos fazer música, vamos tocar. E aí, você tá com um estúdio em casa? Tô, cara, eu comprei um Neumann aqui, um 87, comprei uma Apollo, uma Duet, uma Quartet. Porque todos os artistas, né, não só músicos, mas artistas, enfim, em geral, se viram ferrados, né? Porque vivem de aglomeração, né? Se for pensar, O lance dos concertos. O lance dos concertos. Tem uma cubana muito minha amiga que eu vou produzir um single agora dia 2 de novembro. Ela mora na Suíça e tem um trio com mais um cubano e um moçambicano. E eles vão fazer um concerto dia 1º, que acho que é domingo, de novembro na Itália, em Milão. E aí no dia 2 aproveitar para gravar e queriam que eu fosse para lá. Aí primeiro que eu fiquei cabreiro, porque a Itália não tá fácil também, o Covid lá tá pesadíssimo. E segundo que eu tenho muitas dúvidas se infelizmente vai rolar mesmo o show, cara. Porque a Itália tá, né, subindo pra caramba. E como ainda vai ser só dia 2, hoje é dia 20, né? Então, bom, tomara que estabilize e desça, porque são umas ondas, né? Mas eles estão tentando ir da Suíça, né? Eles estão na Suíça para fazer esse concerto na Itália, lá em Milão. Mas o concerto tá parado, cara, né? Agora, como eu não trabalho com show, com concerto, com live, a turma do estúdio tá se virando dessa maneira, cada um na sua. Tem um flautista, meu amigo, que tem um ultra estúdio gigantesco que dá para botar orquestra dentro, lá em São Paulo, que é o Espaço Cachoeira, que é o Shen Ribeiro. Ele tá com um estúdio que cabe uma orquestra tocando sozinho uma flauta lá, gravando para mim umas flautas. Pô, mas tá trabalhando, cara. Que a gente tá, né, pagando direitinho, ele tá trabalhando. Então, sim. Né? Porque eu acho que ao mesmo tempo que é foda, quem tá conseguindo produzir conteúdo, seja ele qual for, também tá tendo uma resposta grande do público, dos próprios fãs, né? Tá todo mundo com saudade também, né? Não, e outra, tem um outro lado também, um outro fator, só pra gente não ficar na negatividade aí, tem um outro lado positivo também, que assim, cara, democratizou geralzaço, tá todo mundo online, consumindo pra caramba, consumindo e pago inclusive, porque tem um monte de monetizações aí, né, então, paradoxalmente, né, tem gente que tá bem, bicho, com live e... Pô, com um monte de visualização no YouTube, nos seus videoclipes, ou lá no Spotify, não sei o quê. Então, quem tá fazendo seus corre aí e vendendo curso online, fazendo mentoria, né, você tem hoje em dia uma demanda muito grande virtual. Né? Infelizmente, em detrimento do corpo a corpo, do tete a tete, aí do presencial. Mas, pô, explodiu num grau assim que, pô, dá pra capitalizar também, né? Pra caralho. Sabe, Ale, eu fiquei pensando, né, meu? Puta, o Ale é muito foda, né? Por que ele é tão foda assim, né? E, cara, vê se faz sentido. Não pra você dizer sim, eu sou foda. Mas, velho,
o seu poder de direção, minha leitura é como se fosse o seu ouro, tá ligado? Porque eu acho que o seu poder de direção ele pode conversar com qualquer outra área criativa. Por exemplo, eu também comecei a dirigir muitas coisas à distância hoje, muito mais do que eu mexi aqui na câmera, muito mais do que antes. E, caralho, é muito louco como eu fiz algumas direções e depois pararam. Tipo, daí o próximo, não, deixa que eu faço sozinho, e ficou uma merda. Porque eu acho que o poder de ter uma terceira pessoa acompanhando o processo é muito forte, né, velho? O poder de liberação, assim, sei lá, pra quem tá performando, né? É a coletividade, bicho. Não é nem ter alguém dirigindo. É uma delícia. Essas gravações estão sendo uma delícia lá da Laíde, né? Todo mundo junto. O Fonta, o Ale, meu xará, Alexandre Fontanetti, que é o dono do estúdio, mega guitarrista, gravando, e a gente vai trocando enquanto tá gravando, a gente fica no chat, meu, e tá o microfone, eu fico paralelamente com ele, falando de coisas técnicas, enquanto tá lá todo mundo tocando, coro comendo, assim, a gente vai ali ainda até, por incrível que pareça, fica mais organizado e mais silencioso, porque se a gente tivesse junto, tava lá falando, não, pega o microfone e tal, e não sei o que, vira às vezes uma bagunça, se não dirigir direitinho, a coisa técnica junto com o musical fica uma zona, porque aí o assistente, não sei o que, aí tropeça Então a gente no chat ali, né? Então e se colocar tal plugin, não sei o que, os músicos não estão nem sabendo, eles estão concentrados na partitura, então tem um chat paralelo com o engenheiro, então as coisas vão mudando, né? Antigamente não tinha isso. Ele me mandou um print de um plugin. Cara, você tem? Aí eu mandei, tenho, então vou usar. Ninguém nem viu isso. O cara tava lá olhando a nona bemol, então, a semicolcheia. Ele tava se preocupando com o que ele deveria se preocupar, né? Um cara me falou isso. A gente aprendeu a escutar no Zoom, né? O Cláudio me falou isso. O Zoom é uma merda, mas você aprendeu que você tem que calar a boca enquanto o outro fala, porque na internet fica pior, o delay, os cacetes, fica um falando em cima do outro, né? Exatamente. É. Também é uma educação que está acontecendo, né? Isso quando não são 50 numa sala, né? Esses dias eu participei de um chat aí no Zoom, fiz uma palestra, sei lá como é que chama isso aí. Uma galera super animada, assim, mas a tela coalhada de gente, assim. Mas é isso, tinha que. Tem uma nova ética. Novas éticas surgem, né? Engraçado. Novas éticas surgem. Cara, tem uma história que você conta que é muito foda, e é nesse sentido que veio essa primeira observação minha, assim. Que você fala que quando a maioria das pessoas, ou enfim, é normal que quando vai alguém, um naipe de sopros, né? Que é o termo, né? Vai tocar, eles geralmente são tipo uns freela, né? Eles vão lá e ganham quanto que é o cachê, grava a partitura, tem que gravar e tal. Então geralmente é o trombone, acerta pra mim o Fá um pouquinho melhor, né? E uma técnica, uma coisa que não é uma técnica, uma coisa sua que você faz é saber o nome dos caras, conhecer os caras, para na hora da gravação falar, João, beleza? Daí o trombone fala, porra, ele sabe meu nome. Cara, você pode acertar um pouquinho a nota e tal. Eu pensei, isso é uma técnica. Não, mas isso é muito foda pra facilitação, né? O diretor é quase não, ele com certeza é também um facilitador, né? É que senão fica uma coisa muito impessoal. Pra você ter uma ideia, nos labels das DAWs, que a gente chama, né, a DAW é a Digital Audio Workstation, Pro Tools, Logic, Nuendo, Fruit Loops, tem milhões aí. Normalmente o técnico coloca lá no label o nome do instrumento e às vezes um signal flow, assim, o nome do microfone, o nome do pré, o nome do compressor. Tem um negócio, né, assim, enorme no label, mas não tem o nome do músico. Né? Então me interessa menos saber qual o microfone, assim, mas é legal ter a ficha, mas tem lá uns comments meio escondidinhos que você põe lá, né, o path todo, né, que você está usando, microfone, pré-compressor, é legal. Mas no label eu gosto de botar o nome do cara e sabe que quebra um gelo. É isso que você falou, às vezes o naipe vai ali, nem sabe nem que é o artista, tem um arregimentador que fala, tem uma gravação de cordas aí, preciso de uma viola. Aí o violista vai, não sabe nem para quem preciso de 2 violinos, preciso de um cello. Aí o cara chega lá, lê uma partitura e vai embora, fica muito impessoal, né? Isso assim, num primeiro contato, porque assim, esse mundo também é tão pequeno que a gente vai conhecendo as pessoas e é uma delícia também. Porque aí rever, sei lá, o Yura, que é um cellista que eu gravei tanto, faz anos que eu não vejo o Yura. O dia que eu, por acaso, gravar de novo ele como cellista,
num quarteto, num naipe de cordas, assim, pô, tem muita conversa para trocar, né? Por exemplo, né? Agora eu tô trabalhando com o Jaquinho Morelenbaum, também é um cellista incrível, né? É, também foi uma coisa assim, poxa, quanto tempo, cara. Eu produzi um disco do Brown em 2011 com o Jaquinho. Então fazia uma eternidade que eu não fazia nada com ele. Eu não sei se nesse meio tempo a gente deve ter feito alguma coisa, sei lá, mas pouquinho, né? Então, tem alguns músicos que não só a gente, num primeiro contato, aprende a chamar pelo nome, como também não esquece nunca mais e vira brother, né? Dos naipes. Isso é legal, eu acho, também. Vira uma familhona, assim, né? Dos naipes também, das grandes formações também, não só das pequenas. Agora eu vou fazer um negócio com o Proveta, quinta-feira, eu acho, com um quinteto. Clarinete, ou clarinete em Mi bemol, clarinete em Si bemol, clarinete em Mi bemol, que a gente chama de clarinete alto, tem gente que chama de clarone também, mas é um clarinete alto, fagote, flauta e saxofone. Eu só conheço Proveta, então eu vou conhecer mais 4. Vai ser demais, né? Inclusive de instrumentos meio diferentes, assim, né? Tudo bem que eu já gravei fagote pra caramba, mas não é um instrumento tão comum. Né, clarinete Mi bemol, até hoje eu só gravei com o Dirceu Leite algumas vezes, mas só com o Dirceu, então também não sei quem é o clarinetista que vai tocar. Então você conhece mais pessoas né, e o nome conversa, cara, isso é ótimo, né? Que enquanto performance ali pra gravação, isso também tem um efeito, com certeza, Total. sem dúvida, né? Uma coisa que você fala também de imprimir, né? Isso imprime ali alguma energia, alguma coisa, né? Porque senão às vezes pode ficar burocrático, o cara tá ali lendo nota, tem até uma expressão horrível que é matar cachê. O cara vai ali matar um cachê, né? Chato isso, é chato demais, né? E quando a música é boa, que o arranjador se emociona, fala, nossa, que delícia vai ser escrever esse arranjo, né? Que tá sendo o caso do Proveta, ele amou a música do Ginga com Wisnik, lindíssima. Imagina, Ginga com Wisnik. E ele primeiro amou a música. Segundo que a gente falou, velho, escolhe quem você quiser, né? A gente gostaria de um naipe de madeiras, uns instrumentinos, uns concertinos, assim, madeiras e tal. Mas eu não tinha pensado em fagote, né? Eu tinha pensado num oboé. E aí ele mudou, assim, porque ele achou que tinha mais a ver. Então, delícia, deixa o arranjador, ele também, né? É mestre dos mestres aí, aproveita, nossa. Então, ele tá livre total para chamar a galera. E isso também, sabe? O cara vai feliz também gravar, né? Sim. Muda tudo, muda. Pra mim é que nem mais ou menos que nem foto, né? Tem disco que você ouve e você fala, isso tá com a pegada que essa galera não tava se entendendo muito no estúdio, né? Que nem você vê uma foto, tem um cara na foto que tá lá assim, ó. Você não vai achar que o cara tava feliz. Então é só ter a mesma sensibilidade auditiva. Um sorriso, né? Né? Tem um cara que tá morrendo de dar risada, você fala, cara, essa foto, esses caras não estavam, sei lá, tristes, né? Olha a cara do sujeito se acabando ali na gargalhada. Então, discutir um pouco isso, eu acho que passa uma vibe assim que tava gostoso. Falei, esses caras gravaram meio de qualquer jeito aí. Pode crer. E uma pira que a gente sempre conversa é a coisa das matrizes rítmicas, né? Que é uma pira quase esotérica, né? Se eu pensar, é como tudo se, sei lá, tem um fundo pra tudo, né, cara? Porque você tem, digamos assim, pelo menos você conhece o mundo inteiro, viajou e tal, mas a música cubana, a música brasileira, digamos que você tem um conhecimento e uma vivência ali, né? Quantas vezes você foi pra Cuba e tal. Daí quando você vê essa ligação afro-latino-americana brasileira, que o Brasil adora também se separar, né, dos latino-americanos, né? É uma coisa muito louca, né? Tem um lado ideológico que a gente tem que tomar cuidado, de que tem muitas semelhanças em todos os lugares, mas tomado esse cuidado com as diferenças, né, para não cair no problema da aculturação e da homogeneização, Claro. né, enfim, com os devidos cuidados e com as devidas diferenças, tem muita semelhança. E a minha viagem está muito nas semelhanças. Muito, desde criança, não sei de onde vem isso aí, descobrir essas semelhanças, porque a gente pode perceber isso com qualquer recorte. Você pode descobrir as semelhanças da culinária mundial, as semelhanças nas mitologias mundiais, né? As historinhas do Xingu e as historinhas do Japão
né, os mitos universais lá do Levi-Strauss. Sim, E a minha sim. viagem é com os ritmos Mas o foda é matriciais que você faz na universais. prática, né? Aquela história, desculpa, que a gente tá com puta de letra, tô te interrompendo toda hora. Mas Imagina. aquela coisa que você fez com a ganhadeira, com as ganhadeiras e pensar em ganhar, em mexer com a galera aqui da Ibérica, espanhola, portuguesa, e verificar que é mais. Caraca. Eu tenho. A minha cachaça é essa aí, né? Você sabe que eu não bebo, a minha cachaça é ficar estudando essas coisas e tentar levar para a prática como uma ferramenta de produção mesmo, né? Bom, qualquer produtor, né, chega pro baterista e fala: vamos aqui tocar um funk, vamos aqui tocar um rock, vamos fazer uma levada assim no ride, assim no hi-hat, bumbo reto, né? O floor on the, né? Floor on the floor, tem uns termos, né? O tum, 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 né? A gente em português fala bumbo reto e tal. Seria mais ou menos a mesma coisa, falar, e se aqui a gente fizer um Kabila? E se aqui a gente fizer um Congo? Né, são ferramentas para você dirigir, ou então no âmbito da harmonia, né? Então, se aqui a gente fizer um Dó com nona, eu Sim. gosto de descobrir essas semelhanças e às vezes a pessoa nem sabe, mas o que é um Kabila? Aí eu solfejo, né? O tac, tac, tarac, tac, 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 pelo menos a clavezinha básica e tal. Vamos tentar tocar isso tal. E aí juntar com algumas outras coisas. Por exemplo, se você juntar justamente esse tipo de cabila ou samba de roda com a galera da Carolina do Sul, lá, os Gula, lá nos Estados Unidos, você não precisa nem dirigir, cara. Você deixa a galera tocar. Dá tudo certo. Tudo certo. Como é possível isso, cara? Não, porque são as mesmas matrizes, né? Aí até no sentido histórico mesmo, porque os escravos que foram para a América do Norte, foram para a América Central, foram para a América do Sul, famílias, né? Foram divididas, né? Aquela situação trágica, triste, que a mãe ia para a América do Norte, o filho ia para a América Central, o pai para a América do Sul, para realmente desmembrar, né? Uma estratégia lá dos senhores de escravo. Então, é uma parada praticamente consanguínea, é o mesmo DNA, né? Não só a mesma matriz rítmica, mas a mesma mãe, na etimologia da palavra matriz, né? A mesma mãe, Caraca. né? Geneticamente falando. Então, você tem os bantus, né? Em vários lugares da América, né? E, e indo mais longe, longe que eu digo cronologicamente, diz que até os índios têm a mesma genética. Os índios da América do Norte têm alguma coisa a ver com os índios da América Central, América do Sul, né, que parece que vieram de uma região do extremo leste da Ásia, uma parada assim, por exemplo, da Mongólia, numa época da glacial, sei lá, eu não sei, não entendo de genética, mas tem uma viagem assim, que num período lá de glaciação, sei lá o que, conseguiram passar pelo norte, alguns asiáticos, por isso que os índios têm características genéticas que são semelhantes aos asiáticos. Aí tem até linguista que entra numas que tem línguas parecidas de tribos indígenas e com asiáticos. Então, geneticistas que afirmam que o gen de índios americanos é o mesmo gen de asiáticos. Então, é uma parada genética. Então, é a mesma comida, né? Ou assim, tem semelhanças, tem muitas diferenças, como eu estava falando, né? Esse perigo ideológico de querer uniformizar tudo. Mas tem, né, a mesma indumentária, às vezes acha a mesma roupa, os mesmos costumes, mesmo depois de, né, milhares de anos, né? Louco demais, né? Isso é a cachaça mesmo. É muito doido. Pirar nisso é a Vai melhor embora. coisa. Caraca, meu. Eu queria falar de uma história que eu já ouvi você contando, quando você gravou em Cuba e em que circunstâncias saiu aquele Grammy. Porque a história é muito bonita, tá ligado? Tem uma cena que você conta onde um inglês está lá presente e todos os latinos se emocionam com aquilo. Porque eu acho que essa sua história, ela é meio que o cerne do seu trabalho, na minha visão. Assim, um cara que consegue dar uma liberdade criativa pro artista num nível muito, muito brutal mesmo. Isso que você está falando foi em 2003, gravando o Omar a Portuondo, uma música chamada Siliego a Besarte. Ela cantando lembrou do finado marido falecido,
e começou a chorar e com aquela voz embargada, e nós latinos, todo mundo ali chorando. E o inglês chegou e falou assim, o dono da gravadora, eu não entendo vocês, cara, isso pra mim é constrangedor, isso é ridículo. E todo mundo olhou assim. Né? A gente tem, engraçado, realmente são outros costumes, né? E aí quis que regravasse, porque ele achou que tava feio, enfim. Aí isso em 2003, quando foi... Aí tem um detalhe até sério, assim, que a Almara, ela nunca se ouviu, ela sempre... Ela nunca gostou de estúdio, ia lá, botava a voz, o arranjador fazia uma voz guia imitando ela, olha que... Isso é que é constrangedor. Isso é que é feio, o arranjador fazia, isso eu tô dizendo assim, anos 40, anos 50, né, desde o quarteto Las Daida, lá, sei lá, né, sempre teve esse costume, assim, do arranjador, do produtor, da galera fazer tudo, e aí a cantora ia lá e botava a voz e ia embora. Então ela nunca gostou nem de se ouvir, o que é uma coisa estranha, né, forte isso, nunca, não. Gravava lá, ia na sala de gravação, pegava a bolsa e ia embora. Isso nesse disco em 2003, foi a primeira vez que eu gravei com ela, eu achei isso muito forte. Quando foi em 2007, que eu fui produzir um disco novo dela, inclusive aí foi independente, já não tinha nem gravadora mais, foi eu e o Suami Júnior, que é um parceiraço meu, brasileiro, que eu levei para Cuba também e tal, e também é uma pessoa muito sensível, né, tal. Aí a gente começou um processo com ela. Ô Mara, vamos começar a escolher o repertório? Ela... Como escolher o repertório? Você fala lá, eu canto. Não, Omar, o que você gosta de cantar? Ela, mas eu que pergunta é escolher? Essa? Eu já era uma senhora, sei lá quantos anos, 80 anos de idade, sei lá, não sei quantos anos tem a Omar, mas ela já era uma senhorinha, né? Já com 70 e muitos, 80 anos, sei lá, isso 2007. Não, claro, vamos escolher o que você curte cantar. E aí começou um processo, aí ela começou a chegar mais de levinho e tal. Aí, um belo dia, ela, olha, eu posso colocar a Rocio para participar do disco? A netinha dela, que na época tinha, não sei, menos de 10 anos de idade, eu não lembro, uns 8, 9 anos de idade. Claro, vamos abrir o disco com você cantando com a Rocio. Posso fazer isso? O disco é seu, Mara, vamos começar, faz uma brincadeira, traz ela pro estúdio aí, faz uma brincadeira, a gente põe um microfone aí e colocamos ela com a Rocio. Aí ela começou a ver que o negócio podia ser gostoso, né? O processo todo de criação e tal. Aí ela arriscou, né, assim, olha, esqueci o nome do filho dela, Ariel. O Ariel, pra você ter uma ideia, o filho dela é instrutor de mergulho, é tudo menos músico. O Ariel um dia compôs uma música, imagina, uma música. A gente pode gravar a música do Ariel? Eu falei, não, traz pra cá. Chamamos o Chucho Valdez, assim, que é... mega pianista para gravar a música do Ariel, a única música que ele compôs na vida, né? Um instrutor de mergulho que não é músico, e fizemos ela piano e voz. Eu não lembro se tem alguma outra coisa, mas acho que é basicamente piano e voz. Ela e Chucho Valdez, assim, e ela foi se encantando e foi adorando participar do processo. No final das contas, foi o único Grammy dela até hoje, depois de trocentos mil discos que ela gravou na vida lá, né? E ela adorou o processo, se soltou, foi uma delícia, né? Era meio um trauma, sei lá, né? Que ela tinha. Eu acho bem simbólico essa parada desse Grammy. Eu não ligo para negócio de Grammy, não, mas acho que foi muito, muito simbólico nesse sentido, né? Muito simbólico. E aí todo mundo chorando sem nenhuma polícia enchendo o saco ali, nenhum superego falando, olha, isso aí, se comporte, menino. Mas é muito simbólico, né? Porque uma artista como ela, criar o gosto do estúdio, criar o gosto da música, da hora da gravação, é muito simbólico nesse momento, assim. E a gente pode pensar em liberdade, a gente pode pensar em autoridade, em repressão, né, e como isso atrapalha o processo criativo sempre, né, em qualquer área, né, cara. Se não tiver combina, paixão, né? ali, não vai, né, mano. Pode dar certo, pode vender, né? Pode vender, tá ligado? Porque o dar certo não é vender, né? Tem muita coisa aí que vende pra caralho que você sente que não tem emoção nenhuma. Mas, artisticamente... Tem uma passagem, que eu não sei com quem que aconteceu isso aí, mas contam aí nos bastidores, uma passagem que um músico desses feras foi gravar num disco super comercial, e aí chegou, fez um solo maravilhoso, e o produtor meteu o dedão no talkback, né? Pra quem não sabe, talkback é uma comunicação entre quem tá na técnica e o músico que tá na sala de gravação.
falou: não, 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 cara, ó, sem emoção. Não vem com negócio de emoção, toca aí. Como Juro, bicho. assim, Não mano? sei, rola essa. Porque tem, né? Um monte de história, né? Esse nosso métier. Flavinho Sena, que é um grande engenheiro amigo meu, fala que vai escrever um livro chamado Histórias Graves e Agudas, porque o que mais tem é história. Porra, E o Flavinho sensacional. também tem já uma certa idade. Ele gravou todo mundo, né? De Sarah Vaughan, Elis Regina e Sarah Vaughan mesmo, assim, né? De Luiz Gonzaga a Jobim, de João Gilberto a Nando Reis. Então ele Caralho. gravou todo mundo. Todos os discos do Cartola. Foi o Flavinho que fez. Esse tem história para contar. Pesado, hein? Mas, Nossa. mas tem essa aí, cara, do produtor ter falado: não, 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 bicho, não vem com negócio de emoção, não. Toca sem emoção aí esse negócio, vai aí e tal. Mas o que que é Então, isso? Não, Ale, chato. mas na moral, o que que é isso? É tipo, o cara fica Lê as pensando que depois. notas aí, não inventa moda não, velho. Lê o que tá escrito na partitura aí, não começa com muito portamento daqui, glissando de lá, vibrato. Porque assim, tem uma série de técnicas que remontam a... É meio subjetivo, mas tem técnicas, é que nem na dramaturgia. Você tem técnicas para passar uma determinada emoção. É como se fosse chegar para Fernanda Montenegro e falar: não, lê o texto. Olá, boa noite, meu nome é Fernanda Montenegro. Sem emoção, certo? Mal comparando, assim, não, velho, lê aí o negócio, não enche o saco. Então, Mas é uma necessidade de controle? Ou é um medo de, puta, depois eu não vou conseguir editar? Ou é um tipo matar cachê? Eu fico é. tentando entender esse outro lado, assim. Tentando entender mesmo, mas por quê? Como? Quem não ia gostar de ter um bom intérprete, um bom músico, tá ligado? Ah, cara, tem tantas. Eu já vi cada maluquice, eu já vi cantora, não vou citar nome, mas eu já vi cantora despedir músico que chamava mais atenção que ela no palco. Porque o cara era um absurdo e Ah, roubava a cena. Enfim, eu já vi cada coisa, bicho. Demitiu, falou: não, esse cara é parecido demais. Ele não era parecido, o cara era gênio. E a certo. cantora, Ok. enfim, tem tanta loucura. É, porque passa por uma série de idiosincrasias. Aí começa a entrar numa coisa meio da psique, né? Tem Total. muita, tem muita realmente história. Caralho. E Ale, hoje, vamos dizer assim, você já tem uma história, né? Se hoje você fechasse a lojinha, você já poderia falar, tô bem, tá tudo certo, né? Assim, pelo menos enquanto carreira, né? Hoje qual que é a sua busca, cara? Ou é a mesma busca? É a mesma, Pedrão, porque eu sou um estudante compulsivo, cara. Hoje de manhã eu já estava estudando, hoje daqui a pouco à noite eu vou estudar. Eu adoro estudar. O que é estudar? Eu leio um monte de livro. Hoje em dia com a internet, cara, eu caio nessa armadilha do YouTube aí, que eu vou assistir um vídeo, daqui a pouco eu assisti 500 vídeos, são 3 horas da manhã. E eu vou marcando, né? Então eu tenho as minhas listas, né? Essa coisa de matriz mesmo é um mundo, né? Porque ali é a digressão da digressão, a coisa do quase do hiperlink. Essa coisa do hiperlink é uma cebola com 50 milhões de cascas, você tira uma, tem outra, tira uma, tem outra, né? Então eu fico descascando a cebola ad eternum, é o meu suplício de Sísifo, né? Que eu fico ali enxugando gelo, cara. Eu fico estudando, eu adoro estudar. Então, coisas técnicas, aprender técnicas de gravação, e harmonia. Eu estou tentando estudar bastante os Sibelius agora, né? Que eu quero aprender a escrever mais bonitinho, partitura, já no sentido mais editorial, né? Porque eu taco lá uns negócios, entendeu? Não fica a coisa editada, né? Então, e o Sibelius é bacana, e ele roda junto com o Pro Tools, porque é da Avid também, né? Da mesma empresa, então roda em sync com o Pro Tools, então também estou estudando bastante Sibelius. Sei lá, cara, eu fico estudando. Que louco. Então, é a Cara, eu mesma queria cachaça. saber. Eu acho que seria muito interessante saber a sua visão com essa experiência sobre a educação no modo geral, saindo um pouco da música, assim. Nesse momento que a gente tá, de todo mundo tá EAD, o Brasil inteiro tá EAD hoje, né? E, na minha opinião, é que é um lixo, né? Completo, é um atraso, é o mesmo modelo militar aplicado agora a EAD, fica pior ainda, tá ligado? Mas nesse sentido eu acho, né? E se a gente continuar em casa para sempre, pensando nessa distopia,
o autodidata, ele vai ter que ser... Eu acho que as pessoas vão se forçar a ser autodidatas mesmo, né? Ou se forçar a buscar mestres e voltar... Mas enfim, qual que é a sua opinião assim, em como aprender, como funciona, como deveria ser uma educação ideal? Pergunta fácil, perguntas fáceis. Então, sem ficar em cima do muro, bicho, eu acho que tem coisa boa e tem coisa ruim também nessa coisa do ensino à distância. Parafraseando a minha mãe, educadora, não existe escola ruim, existe aluno ruim e aluno bom. Né? Então, eu trabalhei num estúdio, você conheceu lá na Gargolândia, né? Numa fazenda, cujo o caseiro, né, o Gilbertão, o filho do caseiro de uma fazenda lá em Itapetininga passou na USP, não sei se em medicina, entendeu? Ele estudava na escola pública de Itapê. Minha mãe fala isso, cara, não tem negócio de escola ruim. Tem aluno que se aplica, tem aluno que não, né? E então isso trazendo para esse universo digital, tem um monte de lixo, mas em vez de ficar no TikTok, tem tanta coisa bacana que dá para estudar online, velho, né? Em vez de ficar vendo, tem tanto lixo que não precisa. Passa batido, cara. Fica vendo fofoca no UOL lá, sei lá, a nova plástica de não sei quem, mano. Dá para estudar legal. E o que a gente está fazendo? Você está me edificando e eu espero que de alguma maneira eu também esteja nessa troca. Muito. Então, assim, dá para, né? Porque o barato é se edificar e edificar os outros. Tudo que é edificante, né? Às vezes, o que é um processo de educação? É assistir um puta filme. A Netflix, sei lá. Volta e meia tem umas coisas massas na Netflix. Não precisa ser só os pastelões lá, né? Tem coisa legal, cara. E documentário, eu adoro documentário. Sou viciado em documentário também. Então, tem vários jeitos de se educar, né? E uma coisa que eu acho muito bacana e que é legal a gente aprender com as culturas afro-americanas e ameríndias, vamos dizer assim, né? Assim, é a oralidade. Então, não necessariamente você precisa ter um ensino formal, aquele do século XVIII, tudo documentado, que é importante, mas a tradição oral, sei lá, dos griots africanos e dos caciques e dos pajés e das lideranças indígenas e a importância desses senhores mais velhos, como, né, isso já é uma lição, né? Esses caras, né, são os professores que valem muito, né? Nas suas comunidades, né? Bem diferente até do que o que a gente acha que é legal, o professor de Oxford, não sei o quê, e quando ele se aposenta ele vira um merda também, cara. Na nossa cultura ocidental, não é? Sim. O cara não é mais nada, o cara é um velho inútil aposentado. Então isso já é uma lição com as tradições orais, né? Que não prescindem aliás, que prescindem, né? É isso que não precisam né, da documentação, né? Isso já é uma lição, cara, né, dos anciãos, né, da gente aprender com o professor mais velho, né? Então, e aí, trazendo para o meu, né, aqui para minha bolhazinha, a parada de produção, assim, eu tô todo dia aprendendo com os músicos, todo dia, é um mega aprendizado, todo dia. Pode ser um acorde que eu nunca fiz na minha vida. Uma vez eu fui tirar uma música na casa do Chico Buarque, eu fui lá cifrar uma música dele, um cara de pau, fui lá no AP dele, e aí comecei ele tocando, eu anotando, aí ele tocou um negócio, falei, pá, eu nunca vi esse acorde na minha vida não, cara, era um acorde nada demais, entendeu? Não é aquelas coisas do Ginga, né, o Ginga bota um dedão, ele usa o dedão que põe atrás do braço, não sei se vocês já viram, ele põe aqui na frente, dá pra ver aí, ele põe na frente umas coisas sinistras, bicho. Não é isso, era um acorde lá, era uma dominante com a terça no baixo, um acorde com sétima, bemol, com a terça no baixo, mas o shape que ele montou lá eu nunca tinha visto, enfim. Ele morreu de dar risada e falou, cara, como é que você nunca viu isso aqui? Né? Então você aprende às vezes até coisinhas ali, corriqueiras, cotidianas, você só tem que estar aberto, né? Cada percussionista que eu vou gravar, eu pergunto, pô, como é que você faz essa levada? Como é que você chama isso aí e tal, né? Velho, eu acabei de gravar um negócio aqui no Mosteiro da Batalha, aí pra cima, né? Não é norte, é no centro de Portugal, né? É perto de Santarém, perto de Fátima. Sim. E eu fui lá... de Coimbra, né? Acho que sim. Eu fui de carro, peguei minhas traias aqui, microfone e tal, fui gravar Ivan Vilela, que é um estudioso de viola da USP,
da nossa, entre aspas, né, a viola portuguesa, que aqui tinha, né, a braguesa, braguesa, eu acho, campaniça, vários tipos de viola, né, que foram parar no Brasil, enfim. E ele, né, um violeiro que virou um estudioso lá da USP, está fazendo um trabalho aqui de relação entre essa viola caipira dita brasileira com a sua mãe viola portuguesa, com os 4, 5 tipos de viola diferentes que tem aqui, né? Que nessa tal da braguesa, tal, né? Campaniça, tal, beiroa, tem uma tal de viola beiroa, que por sua vez são filhas do alaúde. E ele fez esse caminho, cara, muito louco. E eu fui gravar ele no Mosteiro da Batalha, que aula prática, né? Não foi na universidade, não foi no EAD, não sei o que, eu fui lá gravar. Eu não sou besta nem lá, nem nada, levei meu filho que está estudando música, falei, ó, você vai faltar na escola, eu fiz ele faltar na escola. Você vai faltar na escola, você vai ter uma aula hoje. Que vai ser uma puta aula. Velho, você vai ter uma aula hoje. E aí seu Ivan Vilela deu uma aula valendo, cara. Valendo. Deve ter pirado, né? Pirou, cara, pirou. Acústica sensacional na igreja lá no Mosteiro da Batalha, puta acústica. E ele tocando catira, velho. Tocando cateretê dentro da igreja. O cara levou as linguagens rurais paulistas pra dentro da igreja da Batalha, cara. Mais heavy metal que isso, impossível. Mano, impossível, cara, impossível. É sinistro. Daqui a pouco, acho que em dezembro eles vão soltar, porque isso era pela Universidade de Lisboa, porém fora do métier da universidade, né? Aquilo que a gente tava falando. E eles vão soltar isso, acho que no YouTube, sei lá. Então... aulas, né? Eu fiquei lá embasbacado, aprendendo, porque ele também, a gente gravou ele falando uma série de coisas, dando os depoimentos todos. Ele conhece bastante de história, então ele fez um apanhado histórico, né? A oralidade aí de novo, né? Porque voltando isso, que você disse sobre a oralidade, a gente parece, pelo menos a minha experiência, eu já vi muita gente também falando isso. Quando você fala de fato, é a hora que você articula. É como, porque quando você escreve, você ainda está preso em querer fazer aquela forma de escrita, mas a oralidade ela é um pouco mais solta e você vai vendo o que você sabe enquanto você fala o que você sabe. E às vezes você descobre coisas que você sabia que você não sabia que você sabia, né? Você pega um depoimento de um cara desse, o que tá fervendo nele e sai na hora, né? Solidifica de uma maneira que escrito não solidifica. E depois ainda solidifica mais depois que você dormir e revisitar. É muito louco isso. Se você ouviu tudo isso, foi dormir, e no dia seguinte você reviu ou pensou sobre, isso decanta de uma maneira, isso é fisiológico mesmo, sei lá, neurológico, é uma parada aí, né, que você acaba interiorizando mais o conhecimento, né? Ele falou um negócio lá que eu não sabia, sabe a expressão da pá virada? Esse cara é da pá virada. Diz que os mouros que trouxeram o alaúde para cá, antes de virar as violas todas e antes de ir para o Brasil, quando o alaúde chegou aqui, diz que aquela mão do alaúde, que é virada assim, né? Se olhar no braço do alaúde, tem uma mão, diz que eles chamam de pá. Então diz que a pá virada era o árabe que era... O cara era punk, velho. O cara era o rapper, entendeu? Era o rapper lá da época, entendeu? Sei lá, do século XII, sei lá eu quando, não sei. Né? O cara era o subversivo, era o cara da pá virada, era o alaudista, que era o cara que veio pra tocar fogo, entendeu? Na galera, né? Assim, no bom sentido, né? Assim, o subversor, assim, o subversivo, sei lá. Sim, né? Sim. Era o cara da pá virada. Pô, esse cara é da pá virada. Demais, muito bom, né? Muito bom, muito bom. É louco, né, cara? Como é que tá sendo essa experiência, assim, de morar aqui em Portugal, cara? Você já tá aqui há 2 anos, assim. Não sei se você tem muita interação com a galera portuguesa. Acho que sim, por causa dos meninos, né? Tenho. Não, e por causa do trampo também. Eu vou pra lá e pra cá em estúdio. Agora mesmo a gente vai acabar aqui o lance e eu vou ligar pra um guitarrista super mega aqui de Lagos, que quer que eu produza uma parada com ele e tal. Ele deixou uma mensagem agora há pouco, daqui a pouquinho eu vou ligar pra ele e tal, e vou ver qual é que é. Né? Eu fico zanzando, que nesse lance que eu falei, que fui lá pra cima, né? Tudo bem que o Ivan é brasileiro, mas gravando aqui na Batalha e com uma produção portuguesa, né? A galera que tava envolvida e tal, né? Então, sei lá, aqui tem esse negócio que em qualquer lugar que você esteja hoje, você tem que estar um pouco mais quieto, né?
Sim, sim. Então é menos presencial, mas mesmo online eu tô agitando uma porrada de coisa aí, cara. Né? Não, Só mas eu aqui. imagino assim, no sentido português é que eu acho que seria mais fácil se eu tivesse em outro país até. O que eu quero dizer? A gente vai para um país de língua inglesa, ou que seja, qualquer outra coisa. Fica evidente esse distanciamento. Os Sim. portugueses, por ser português, parece que é a mesma língua, mas não é a mesma língua at all. Assim, a comunicação ela é muito distinta na forma de pensar até, né? Não é nenhum problema, é ótimo, é incrível. Faz Mas parte é um estar outro nisso. recorte do que a gente estava falando. Que a gente pode, cuidando das devidas diferenças do brasileiro que quase virou um nhengatu, né? O português do Brasil, que quase virou realmente uma nova língua, como o crioulo cabo-verdiano virou, né? Não é mais o português. A gente quase teve o nosso português brasileiro, que era o nhengatu, que era a mistura com as línguas indígenas, né? Então, é um outro recorte. Aí, ok, em vez de falar da matriz rítmica ou da comida ou de não sei o quê, aí falando da língua, né? Então, a mesma raiz latina, né? A última flor do lácio, inculta e bela, aí, quer dizer, a mesma raiz, que não é a raiz dos saxões, dos anglo-saxões, dos bretões, é outra raiz linguística, né? Mas então tem as semelhanças, assim como tem as semelhanças com todos os países africanos de língua, o PALOP que fala, né? Os africanos de língua de origem portuguesa. Então Moçambique é parecido pelo no mútil, porque em Moçambique tem acho que 24 dialetos ou línguas, não sei se eles chamam de língua ou dialeto, né? Mas tem 24 em Moçambique, mas é lusófono. Você tem Cabo Verde, que tem 13, 14 ilhas, é um arquipélago que também, assim, na Ilha do Fogo é diferente o crioulo do que na ilha, né, São Nicolau, tem umas 14 ilhas lá, né? Então, mas é parecido também um pouquinho, porque tem as tais semelhanças com a mesma raiz. Aí você tem os angolanos, que também tem a mesma raiz linguística do colonizador, mas antes disso você tinha o zumbundo, o quimbundo, o bakongo, o kikongo, um monte de línguas bantus que você tem até hoje, né? Mas aí já misturado, né? O quimbundo, umbundo, tal, com o português, né? E aí, sei lá, Guiné-Bissau, lusófono, peronomútil, né? Lusófono com todas as diferenças. Então é a mesma coisa, aplicada à língua, quem estava falando, sei lá, meia hora atrás aí, né? É bem isso. Muito louco, muito louco. Ale, já estamos chegando aos 50, cara. Obrigado por esse tempo aí, meu. Eu que Queria agradeço. só fechar. Agradeço mesmo. Fechar com uma perguntinha singela que eu quero fazer sempre. Ale Siqueira, você tem medo da morte? Olhe para a lente da verdade e diga. O que seus olhos dizem? Cara, a minha vida é tão louca com 4 filhos e 500 mil produções que você sabe que eu não paro pra pensar na morte, velho. Eu deveria, né? Mas Não sei. eu tenho um péssimo defeito, cara. Eu sou muito otimista. Então, sei lá, pinta uma situação, né? Meu filho esses dias estava dando umas espirradas aqui. Nossa, será que é o Covid? Eu tenho um defeito de ter a maior convicção do mundo que não é o Covid. Eu sei que é um defeito meu, mas não é. Na minha cabeça nunca é, entendeu? Então, às vezes eu passo em umas situações extremas assim que pra mim tá tudo certo. O que é bom, porque eu já ajudei em casos meio barra pesado de acidente, de assim, umas coisas pesadas que eu sangue frio, mas nesse sentido, assim, pra mim vai dar tudo certo no final, entendeu? Socorrer gente, falar, cara, calma aí, tá tudo tranquilo. E não tá tranquilo, mas na minha cabeça, por algum motivo, está tranquilo. Então, sei lá, a morte pra mim, eu nem penso nela e também não me faz cosquinha, não, velho. Não tô nem aí. Beleza, perfeito. Obrigado, velho. Valeu mesmo pelo seu tempo, soltar a vinheta. Valeu, aqui. maninho. Ale, forte abraço. Abraço. Valeu. Valeu, velhinho. Obrigadão. Miscelânea, substantivo feminino. Conjunto confuso de coisas diferentes. Mistura, misórdia. Abre aspas. Ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta. Fecha aspas.